Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que a Argentina deu um calote no Brasil. Acreditem se quiser, a Casa da Moeda da Argentina deu um calote na Casa da Moeda brasileira. Ou seja, quando você pensa que a Argentina não pode chegar mais no fundo do poço, eles vão lá e descobrem uma forma de conseguir. Cara, o vídeo de hoje é bem bizarro, pra falar a verdade. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, pra essa forma você ajuda no engajamento e valeu! E aí, como estão por aí? Bom, na Argentina, o presidente Javier Milei conseguiu levar para fora do país o costume do governo de dever dinheiro e sair xingando. Dessa vez foi com o Brasil. Não é novidade, mas dessa vez foi com o Brasil. Resulta que a Argentina deve ao Brasil, a Casa da Moeda da Argentina deve à Casa da Moeda do Brasil a quantia de 63 milhões de reais. Isso são aproximadamente uns 12 milhões de dólares por serviços de impressão de cédulas. Uma operação que foi feita entre 2003 e 2005 e que não foi paga. Em dezembro do ano passado foi assinado um acordo entre as duas Casas da Moeda, onde a Casa da Moeda argentina se comprometeu a pagar em parcelas o que estava numa espécie de litígio por suspensão de pagamentos. Pois bem, a Casa da Moeda argentina não cumpriu e o governo do Brasil, logicamente, está... A Casa da Moeda, que é uma entidade nacional, está cobrando o pagamento que a Argentina parece não estar disposta a pagar. Isso não é novidade. É preciso lembrar que o presidente Javier Milei, como governo nacional, deve dinheiro a todas as províncias da coparticipação federal. Só para dar um exemplo, a província de Buenos Aires, governada pelo peronista Axel Kicillof, que contribui com 36% do produto interno bruto, o governo nacional deve 11 bilhões de dólares, tentando logicamente quebrar a província. Da mesma forma, o presidente Milei se encarrega quase diariamente de insultar o governador enquanto não paga. Bem, desta vez foi a vez do Brasil. O presidente Javier Milei viajou, como todos sabem, ao Brasil para insultar o presidente Lula, sendo que essa dívida já existia e, bom, o presidente Milei faz o que costuma fazer, que é não pagar as dívidas e sair insultando os governos provinciais. Só que desta vez, como eu dizia, foi fora do país. Foi com o presidente Lula da Silva e com a Casa da Moeda do Brasil. Isso é o que temos por enquanto. Chegaram as consequências da loucura de Milei. O que fariam se um cara te deve e, além de não pagar, ainda te insulta? Bem, foi isso que Milei fez com o nosso principal parceiro comercial. Não só que não paga uma dívida com a Casa da Moeda do Brasil, que ele mesmo reconheceu, refinanciou e não pagou nem a primeira parcela, mas ainda vai ao Brasil e chama de ladrão o presidente do nosso principal parceiro comercial. A verdade é que essa é a imagem que passamos ao mundo. Um cara que não está com a cabeça no lugar, que nos faz passar vergonha para todos os argentinos. Acabei de ler sobre a crise salarial que a Argentina está enfrentando. 90% dos argentinos acreditam que são necessários 2 ou mais empregos para chegar ao fim do mês. 90%. Como que isso se conecta? Com a impossibilidade que os argentinos têm hoje de viver razoavelmente bem no aspecto material. Não se consegue comer, não se consegue comprar remédio. É uma situação de extrema complexidade para muita gente. Eu quero mostrar algo para vocês. A capa de um livro do meu admirado Aldo Ferrer, com quem aprendi a ler economia. Este livro se chama A Argentina Pode Pagar Sua Dívida Externa? Foi escrito por Aldo Ferrer em 1982. Percebem? Ele dizia, ou num livro seguinte, Aldo Ferrer dizia, vamos colocar a casa em ordem. Apontava como era a história.
Em relação à dívida, o país sabe que seus serviços excedem a capacidade de pagamentos externos e que a transferência de recursos para pagar apenas uma parte dos juros trata de qualquer obstáculo, qualquer possibilidade real de expansão da produção, dos investimentos. O que acontece agora? 19. Este é de 82 e este é de 83. Livros de Aldo Ferrer na saída da ditadura. Vejam, ele perguntava, a Argentina pode pagar sua dívida externa? E eram 7 mil e poucos bilhões de dólares. Imaginem, não, agora, perdão, 7 mil era antes da ditadura, 42 mil milhões de dólares. Agora é mais de 10 vezes aquilo que Aldo Ferrer, com toda a sua sabedoria, perguntava se a Argentina poderia pagar. Não, não pode. Esta dívida condição, esta dívida de Macri, que é estranho para qualquer valor moral que se preze, que esteja livre, que não esteja preso, porque isso sim é uma fraude ao país, feita com todos os seus cúmplices internacionais, aproveitando seu cargo de presidente da República. E depois veio Milei e pediu mais uma carrada de dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. É assim que governam, não percebem? É preciso sublinhar que isso é uma fraude descomunal com o futuro dos argentinos, que os filhos vão pagar. Para nós, avós, resta pouco tempo, cada vez menos. Mas os filhos, os jovens, como vão pagar? Eles nem percebem porque não têm a experiência que vocês têm, a gente da nossa geração. Acaso não viram o que aconteceu com a dívida na saída da ditadura, na saída da convertibilidade, na saída de Macri e na entrada de Milei? É preciso que nos lembremos que dessa forma não se pode viver, não se pode planejar. Então, como não vai estar 90% dos argentinos dizendo, olha, tenho que ter 2 ou 3 empregos, senão não chego ao fim do mês. Como vão chegar ao fim do mês? Bem, poderia acontecer como até 2015, que sim, chegavam ao fim do mês, porque os salários sempre estavam acima da inflação. Agora, o que vai estar acima? Todas as derrotas são definitivas em matéria de salário. Não vão recuperar nada porque o Fundo Monetário Internacional não deixa, porque o FMI quer que juntem dinheiro para pagar a eles e aos seus privados. E enquanto isso, roubam o país. Viva a vaca muerta, viva os edifícios, viva cada um dos elementos que fazem parte da verdade da economia de qualquer país. Então, essa situação envolvendo o calote por parte da Casa da Moeda Argentina, a Casa da Moeda Brasileira, chega até a ser cômico, porém a crise da Argentina não é. Principalmente quando a gente olha os políticos argentinos, o presidente da Argentina, as políticas públicas adotadas por lá, as falas criadas por lá, os inimigos que os políticos argentinos acabam criando, nesse caso, o Brasil, que deveriam ser grandes amigos da Argentina. E quando a gente analisa todo esse processo, o único caminho da Argentina é se afundar ainda mais do que ela já está. E se alguém da mídia brasileira tentar distorcer essa situação, saiba que ela vai estar mentindo na sua cara. Sabe Deus o porquê. A gente meio que entende o que acontece no mercado, o que acontece na mídia. Quem mandam basicamente são os patrocinadores e tudo mais. Então, cara, saiba que se alguém chegar pra você e distorcer a real situação da Argentina, se ela tentar falar que a Argentina está vivendo as mil maravilhas, que eles não estão numa crise econômica, que o Milei salvou a Argentina, essa pessoa vai estar mentindo pra você. E é isso que esse canal aqui tenta mostrar. Essa verdade que aqui no Brasil geralmente nunca é discutida. Pelo menos não pela grande mídia. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!